Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Se está fora do seu alcance, olha, segunda e terça e sexta, é impossível encaixar o inglês aqui, não tem jeito. Porque eu preciso viajar para outra cidade, e eu preciso dirigir, e meu filho não tem com quem ficar, blá blá blá, seja qual for o motivo. Você que sabe se o motivo é justificável ou não. Se só sobrou quarta e quinta, você vai estudar inglês quarta e quinta. Impreterivelmente, quarta e quinta sem passar. É melhor fazer todo dia? É, mas se só tem quarta e quinta, fazer o quê? Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. E aí você vai ter essa dica importantíssima que eu te dei. Ter um caderno de estudo. Isso é fundamental. Vocês vão entender o que eu tô falando. Principalmente quem é aluna minha, e principalmente quem quer ser aluna minha do Pequenos Bilíngues. E eu acredito que na grande maioria, se não, para não falar todos os outros cursos de inglês, presenciais ou online, você precisa ter um caderno. Você precisa ter uma organização de estudo. Você precisa ter um lugar onde você vai juntar, focar todo o seu estudo. Tanto isso que eu tô falando hoje, que eu não tô falando em inglês tecnicamente, mas eu tô falando sobre inglês, isso vai estar lá também, para te ajudar, para te motivar, para te ensinar a organizar, quanto para você ter as aulas ali. Então eu tô falando na aula online e eu disponibilizo o workbook no meu curso. Então o workbook é um livro, é um material para você imprimir. Cada aula tem um escrito relacionado ao que eu falei naquela aula, os exemplos, como se escreve, como se pronuncia, muitas vezes a tradução, figuras para facilitar. Então esse workbook você vai precisar para acompanhar a aula, a videoaula. Isso sempre tem, mesmo nos cursos que tem inglês de fazer muito dever de casa, muito exercício, que é inglês para pessoas maiores, não o meu caso, que é de iniciantes e crianças, mas sempre você vai precisar de um workbook, de um caderno, de material para você anotar e escrever, sempre. Então tenha um caderno de estudos. Penúltima dica que eu te dou, que é muito importante, depois que você já decidiu o que quer, já se organizou, já achou um tempinho na sua agenda, já viu que é de dentro para fora, já viu que frequência é importante, você quer ficar obcecada no bom sentido por aprender inglês. Bota a cara no sol. É essa a penúltima dica que eu te dou. Bota a cara no sol. Fala sem medo. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho várias alunas. Mas são sempre as mesmas que eu reposto no meu Instagram. Elas se repetem. Por quê? Porque são as que não têm medo de errar. Elas postam falando errado, elas postam com sotaque, com a pronúncia errada. Às vezes uma palavra que não tem nada a ver com a conjugação verbal. Totalmente diferente, mas elas postam. Elas falam, elas postam e me marcam. E eu vou lá e elas me pedem, me dão autorização, a gente combina, é lógico. No direct delas, assisto os vídeos e falo, olha, essa palavrinha tá errada, vamos pronunciar ela dessa forma. Porque isso é assim, assim, assim. Olha, isso aí que você falou significa uma coisa totalmente diferente, então vamos mudar para tal palavra. Depois que eu faço isso, eu corrigi, ela aprende. Quem aprende nunca mais desaprende, não esquece. Então ela tem um feedback gratuito, ela tem uma over entrega do que eu prometo, porque ela me marca. Eu gosto de ver, gosto de acompanhar meus alunos, faço questão. Fala sem vergonha. Dana falar com o filho. As minhas alunas, elas nunca estudaram inglês na vida, elas não sabem nada, 000, bolinha redonda. E começa a falar com a criança, com os filhos, e começam a filmar e me mandam inbox, ou então reposta no Instagram delas, que eu sigo todas elas, reposta no Instagram e me marca, eu corrijo, a gente conversa sobre isso, elas têm gratuitamente uma mentoria ali diária, eu sempre respondo. Então olha só, para quem não tem vergonha e para quem se compromete. Ah, mas eu não sei falar, eu tenho medo de errar. Se tem medo, vai com medo mesmo. Se acha que tá errado, fala errado mesmo. É assim que a gente aprende. E mais uma vez eu falo pra vocês, por isso que eu gosto, amo tanto e admiro tanto as crianças. Sabe por quê? As crianças, nenhuma, elas não têm esse superego que bloqueia a gente, né? Que faz a gente ter vergonha, medo de ser julgado, sentir ridículo. A criança não tem isso. Não tem, não existe. Então a criança simplesmente fala. Então, por exemplo, a minha criança ouviu a cuidadora dele falando Deus o livre.
Deus o livre. Isso foi ontem, um caso verídico ontem. A cuidadora falou, Deus